Salmo 139, versículos 23 e 24. Vamos lá, irmãos, todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Meus amados, o nosso Deus é um Deus tremendo. A Mayla, na hora do louvor, até destacou lá no Salmo 139, quando fala da onipresença, da onipotência e da onisciência de Deus. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele é também o mantenedor. Ele não só criou, mas ele mantém as coisas funcionando, cada coisa no seu devido lugar, em todo o mundo, em todo o universo. É ele que dá vida aos animais, aos seres humanos, também aos peixes, aos répteis, às aves, às plantas. Ele que cuida de tudo, amados. Nosso Deus é maravilhoso. E o homem, segundo a Bíblia, tem um lugar especial na criação de Deus. A Bíblia nos diz que o homem foi feito como mesmo de Deus, irmãos, a imagem e semelhança de Deus. Isso coloca o homem num ponto elevado dentro da criação, como sendo a coroa da criação. O homem, amados, é um ser dotado de inteligência, sua imagem e semelhança de Deus. É um ser dotado de capacidade de decisão, e sua imagem e semelhança de Deus. Ele tem uma alma imortal, e sua imagem e semelhança de Deus. Deus, sendo um Deus tão grande e poderoso, amados, se preocupa de um modo especial com o seu povo. O povo que o ama, o povo que nele crê. Nós estamos aqui para buscar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Quem está aqui querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós queremos saber o que Deus quer para a nossa vida. Nós não estamos aqui só para passear, só para, como a irmã disse, né? Não estavam aquelas jovens lá passeando apenas. Não viemos aqui passear apenas, viemos aqui para saber o que Deus quer para as nossas vidas. Meus irmãos, esse é o segundo sermão que a gente está pregando no Salmo 139, com o título de O Deus a quem servimos. Lá na primeira parte, não sei se todo mundo se lembra, nós falamos um pouco mais dos atributos de Deus. A onisciência, a onipresença e onipotência de Deus. Mas aqui, amados, nesse sermão de hoje, enfocando os dois últimos versículos que nós lemos juntos, versículos 23 e 24, nós vamos encontrar a seguinte realidade. Esse Deus soberano a quem servimos se preocupa conosco. Ele é um Deus que sonda, ele é um Deus que conhece, e ele é um Deus que guia o seu povo. O povo de Deus é diferente de todas as outras pessoas do mundo, porque ele é um povo que é guiado por Deus, conhecido por Deus, e é um povo a quem Deus sonda. E nós até cantamos juntos com aquele hino, Senhor, eu sei que tu me sondas. Mas, irmão, você sabe o que significa isso? Deus sonda o nosso coração, diz o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Você sabe o que significa isso? O modo como Deus nos conhece, amados, é tão profundo e grandioso que a Bíblia usa essa expressão, que ele nos sonda. Ou seja, Deus nos conhece de um modo perfeito. Meus amados, Davi já havia reconhecido anteriormente, lá no versículo 1, que o Senhor o conhecia desde aonde? Salmo 139, 1. Alguém consegue lembrar aí? Desde o ventre da sua mãe. Deus te conhece, irmão, desde o ventre da sua mãe. Foi Deus que formou você. Você era uma substância sem forma, lembra? Você era uma substância ainda informe. Antes dessa forma humana, essa substância informe chamada Paulo Sérgio da Silva hoje, né? Ou Edson, ou Odair, ou Sérgio, ou Osni, ou Sueli. Cada um de nós aqui, amados, quando estávamos lá dentro da barriguinha da nossa mamãe, já éramos conhecidos por nosso Deus. E diz a Bíblia, no Salmo 139 mesmo, lá nos versículos 13 e 16, que Deus já havia escrito no seu livro todos os nossos dias. Então, irmãos, o Senhor nos sonda, significa que Ele conhece a gente intimamente. Ele nos conhece detalhadamente, Ele nos conhece profundamente. Ele sabe cada
passo que a gente dá, cada pensamento que a gente tem. E para nós compreendermos, então, como Deus nos sonda de uma maneira melhor, é interessante a gente pensar quem nós somos. Onde que Deus nos sonda? A palavra de Deus nos fala do coração aí, não é? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus conhece o nosso coração. O que é o coração na Bíblia, irmão? Hoje no boletim, não sei se todo mundo conseguiu ler o boletim, eu digo conseguir porque às vezes é tanta coisa que a pessoa vai ler na terça ou na quarta, né, sei lá. Mas no boletim de hoje falávamos sobre o coração. Cuidado com o seu coração, irmão. O coração é uma parte complexa da vida da gente. Coração representa a alma, representa espírito, representa emoções, representa desejos. Senhor, tu sondas o meu coração. Veja, irmão, aonde Deus quer chegar. Irmão, alma e espírito. Quando fala do coração, está falando da alma e do espírito. Então Deus se refere aí a essa área que é a área fundamental da tua existência, amado. O coração, quando o salmista fala, entra nesse aspecto aí da alma e do espírito. Algo imanente em nós, ou seja, está em nós, mas algo que nós não podemos tocar. Nós não conseguimos tocar na nossa alma. Nós podemos tocar o nosso corpo, nosso braço, nossa cabeça, mas a alma, quem sonda, quem sabe como está, quem sabe dirigir, quem sabe tocar, quem pode tocar a nossa alma, nosso coração, nosso espírito, é Deus. Então, irmão, quando o salmista fala da alma ou do coração, ele está falando então dessa área íntima da gente. E no boletim nós colocamos esse versículo de Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus falando com a gente, querido. Veja, esse Deus tão glorioso e tão grandioso que sonda o nosso coração, fala para a gente, filho meu, me dá o teu coração. Dá-me o teu coração. Irmãos, essa é uma parte, então, que pertence a gente, está aqui dentro da gente, e a gente tem que espontaneamente entregar para Deus, porque senão esse coração vai nos governar. Filho meu, dá-me teu coração, significa submissão, significa honrar a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus nos sonda, e Deus nos conhece tão intimamente, tão profundamente, que é uma perda de tempo você não servir a Deus de todo o seu coração. Diz a palavra em Jeremias 29, 13, que nós encontraremos a Deus quando buscarmos de todo o nosso coração. A palavra de Deus nos fala também das nossas emoções. Quando fala coração, está falando aí dessa área de decisões, dessa área imaterial, da nossa alma, do nosso espírito, mas também fala das nossas emoções. O Senhor sonda nosso coração, irmão, porque Ele sabe como você está se sentindo hoje. Ele sabe o que está se passando dentro das suas emoções, dentro dos seus sentimentos. Como o irmão falou, parece às vezes que tem assim uma tristeza, né? Parece que é uma tristeza. Você está triste com alguma coisa? Irmãos, às vezes a nossa tristeza é uma tristeza espiritual. E sabe o que causa tristeza espiritual na gente? Pode ser que você não esteja passando nenhum problema financeiro, de saúde, mas talvez esse problema que você esteja passando seja algum problema de pecado. E quando nós estamos passando por uma situação de pecado, nós vamos ficar tristes espiritualmente. Nós vamos ficar tristes espiritualmente. Olha, a Bíblia diz em Jeremias 17, versos 9 e 10, que o coração é enganoso. Então, muito cuidado com o seu coração, irmão. Você não conhece o seu coração. Eu não conheço o meu coração. É Deus quem esquadrinha e prova nossos pensamentos e conhece o nosso coração. Então, não confie nas suas emoções, irmão. Não confie nos seus sentimentos. Confie em Deus. Entrega o seu coração para Deus. Peça para Ele dirigir a sua vida em todas as áreas, inclusive nessa área tão importante da vida que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também, amados, falando de coração, os nossos desejos. Desejos. Senhor, tu sondas o meu coração, ou seja, Ele sabe o que eu quero, Ele sabe do que eu gosto, Ele sabe daquilo que chama a minha atenção. E Jesus nos alerta lá em Mateus 15, 19, que o coração não quer nada de bom. Humanamente falando, o nosso coração
está cheio de pecaminosidades. Jesus diz que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja, irmão, tudo isso procede do coração. Desejos da alma, desejos do coração. Não se deixe governar pelo coração, querido. Peça que Deus sonde o seu coração, que Deus esmiúce o seu coração, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele está aqui junto de nós. Então Ele sabe tudo a nosso respeito. Coração, então, amados, é desejo, é vontade, é aquilo que chama a nossa atenção, é aquilo que dirige as nossas intenções. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 37:4, vamos juntos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Obviamente, amados, que esses desejos serão transformados. Conforme a gente vai caminhando com Jesus, Ele vai mudando o nosso coração, Ele vai transformando o nosso coração, e nós passamos a desejar agora coisas que agradam a Deus, que glorificam a Deus. Mas, amados, vez por outra, o nosso coração vai tentar nos governar. Tome cuidado com o coração. Vez por outra, ele vai tentar pôr as manguinhas de fora. Vez por outra, ele vai dizer para você, não, você tem direito de fazer tal coisa. Você tem direito de ir em tal lugar, isso não tem nada a ver. E você sabe, no fundo, que tem a ver. Porque se não glorifica a Deus, não é da vontade de Deus que a gente faça algo, que a gente fale algo, que a gente vá a determinados locais. Se não glorifica a Deus, amados, não é de Deus. Se não glorifica a Deus, nós temos que tirar de dentro de nós. E nós não conseguimos tirar de dentro de nós sozinhos. Mas se nós pedirmos para Deus, Ele que sonda o nosso coração, pode transformar a gente de dentro para fora, amados. Era isso que o salmista havia descoberto na presença do Senhor. O salmista também diz que Deus prova a gente e conhece os nossos pensamentos. Amados, parece que é tudo a mesma coisa, né? Coração, pensamento, mas não é. Lembra que eu disse no início? É uma área complexa da gente. Nossa alma, nosso coração representa a nossa alma, nosso espírito. Então aí envolve emoções, envolve desejos, envolve também pensamentos. Porque muitas vezes, irmãos, aquilo que nós pensamos não é aquilo que nós desejamos. Eu posso querer glorificar a Deus com meus pensamentos, mas o meu coração pode não querer glorificar a Deus. Percebe? Por isso que a Bíblia diz que eu vou louvar a Deus não só com minha boca, com meus lábios, mas também com a minha mente, com os meus pensamentos. O texto sagrado, amados, nos assegura que Deus conhece os nossos pensamentos. Isso é onisciência. Ele sabe que a gente pensa a todo tempo. E a irmã ontem me deixou aqui um tanto constrangido, né? Ela falou, já pensou se o pastor estivesse com a gente o tempo todo, né? Então o pastor olhando, né? O pastor, olha, não faz isso, irmão, olha, irmão, tal, né? Aí depois ela falou, legal, não, mas o pastor também é um ser humano imperfeito como todos nós, é verdade. Mas ela usou como uma ilustração. Porque realmente, irmãos, se o pastor da gente, né? Aquele pastor, pode ser o pastor Paulo, eu tenho um pastor do coração, o pastor Nelson, lá de Praia Grande, que inclusive ontem fiquei sabendo que o filho dele, o Natan, está no 2º ano do seminário, passou agora para o 2º ano do seminário, eu não sabia. E chegou lá a mensagem, a igreja de Praia Grande está começando uma congregação lá no bairro Oceã, e o Natan, juntamente com a sua esposa, Mara, e a filhinha Rebeca, vão ser os responsáveis, ele vai ser o responsável, né, obviamente, ele e a esposa, pelo trabalho lá no bairro Oceã. Então, o pastor Nelson é um pastor do nosso coração, pastor assim que a gente admira. E é lógico, se o pastor Nelson estiver em casa, visitando a gente, né, tomar um cafezinho ali, ou almoçar com a gente vai, né, vai ser um dia diferente, não é verdade? E a irmã colocou o seguinte, então, amados, se o pastor, que é imperfeito, a gente respeita tanto, e Jesus, que é perfeito e está com a gente 24 horas, sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente fala. E o salmista descobriu isso, Senhor, tu prova-me e conhece meus pensamentos. Então, amados, é nesse espaço do pensamento, da nossa mente, que estão as nossas lembranças, estão os nossos costumes, as imagens da nossa existência,
As nossas experiências de vida é o nosso banco de dados, irmãos. É o nosso banco de dados, é o nosso HD. É o nosso HD, onde estão as memórias, estão os programas básicos de funcionamento da sua vida. E eu pergunto então, o que vai na nossa cabeça, irmãos? Que perguntinha, né? Será que a gente sabe? Olha, eu separei algumas coisas, irmãos. Convicções e opiniões. As nossas convicções formam nossos pensamentos. E nossos pensamentos são modelados e dirigidos por nossas convicções. Nós podemos ter pensamentos contrários a Deus, por exemplo, se nós tivermos convicções que não estão firmadas na fé. Cuidado. Você pode ser crente, mas ter pensamentos contrários a Deus, se as suas convicções acerca da vida, na sua mente, na sua cabeça, não estão de acordo com a palavra de Deus. Esses dias nós tivemos aí um converseiro na internet, até comentei aqui na igreja, pedi oração, agora deu uma acalmada, sobre um pastor que tem colocado algumas opiniões dele acerca do homossexualismo como se isso não tivesse nada a ver. Você já imaginou o que é isso? Se o povo crente começasse a pensar que ser homossexual não tem nada a ver. Um pastor dizendo coisas, não chegou a declarar isso letra por letra, mas nas suas palavras a gente começa a captar que ele não está sendo 100% bíblico. Veja, irmãos, um mundo onde os pensamentos são modelados pelas convicções. Se você não tiver convicções firmadas na palavra de Deus, você vai começar a ter pensamentos contrários a Deus. Eu lembro de um pastor, amigo meu, que me contou a história de um presbítero muito abençoado que tinha na igreja dele, que era uma cidade pequena e o irmão era abençoado por Deus, tinha uma picape bonita, né? Então onde passava aquela picape gigante, todo mundo sabia, era o irmão fulano, né? Até o barulho você começa a conhecer, né? Quando passa na rua, se mora perto de casa, vem um barulho, você fala, opa, o irmão está chegando. E esse irmão começou a ser visto em bares. Você passava na rua para ir para a igreja ou durante a semana indo no mercado, estava lá a picape parada na porta de um bar. E as pessoas começaram a ficar preocupadas. Falaram, peraí, o que está acontecendo, né? Todo dia vai marcar o ponto. E aí alguém entrou lá e viu o homem lá sentado bebendo cerveja com um monte de pinguço lá. Era um presbítero. E aí o pastor então foi comunicado. Ó, pastor, então tá chato, né? Porque o irmão é presbítero, serve Santa Ceia, participa do conselho da igreja. Só que depois ele vai lá beber cerveja, beber o aperitivo dele, né? Esse tipo de coisa. Tem uma vida social regada a álcool. E o pastor então foi conversar com o irmão. O irmão, uma benção, ele falou. Pastor Paulo, esse irmão era uma benção. Mas quando fui falar com ele, a mente dele era totalmente deturpada no assunto. Ele falou, não tem nada a ver. Ele disse, olha pastor, o senhor está confundindo as coisas. Não tem nada a ver, porque isso é minha vida pessoal. Eu dou meu dízimo, eu pago minhas contas. Eu não traio minha mulher. Faço nada de errado. Eu só quero sentar com meus amigos e tomar um aperitivo. Ou seja, aquele irmão estava com o seu pensamento tão deturpado, porque dentro das suas convicções, isso não era mais mau testemunho para ele. Isso se chama pecado. O pecado vai entrando na vida da pessoa e muda suas convicções. Veja, já não é mais de acordo com a palavra de Deus. É de acordo com o que ele acha. Quando a Bíblia fala de luz e trevas, e que se a nossa luz for trevas, que grandes trevas serão, parece que passou desapercebido para ele. Isso não era mais mau testemunho. Então, irmão, essa pessoa dificilmente iria poder evangelizar alguém, por exemplo, ou convidar para ir na igreja, porque ele era um participante das rodas e das bebidas. Sentava na roda dos escarnecedores, não é o que a Bíblia condena? Salmo 1. Então, meus irmãos, muito cuidado com as suas convicções, com as suas opiniões, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, diz a Bíblia, irmão. A sabedoria do mundo, o que o mundo fala que é certo, é loucura diante de Deus. Então não siga o padrão do mundo. Coloque na sua cabeça, irmão, os pensamentos de Deus. O que Deus fala sobre a vida. O que Deus fala sobre testemunho. O que Deus fala sobre o nosso caminhar. Porque se você seguir o que o mundo fala, os seus pensamentos vão estar longe de Deus. Pensamentos faz parte de sonhos e projetos. Está aqui na nossa cabeça. Nossos sonhos, nossos projetos. Deus conhece o seu sonho, irmão. E eu queria dizer para você que talvez está desistindo do seu sonho. O sonho de ter um lar abençoado por Deus. O sonho de ver um parente se converter.
o sonho de ver seus filhos firmes na obra, o sonho de você mesmo ser uma bênção, o sonho talvez na área profissional, de alcançar, atingir um trabalho, uma profissão, o sonho talvez de fazer uma faculdade, o sonho de ter uma casa própria, o sonho, sei lá qual sonho que você teve. Queria dizer para você não desistir do seu sonho, porque muitas vezes parece que tudo coopera contra o nosso sonho. A gente quer fazer algo, a gente quer ir em tal lugar, a gente quer ganhar uma alma para Jesus, mas as coisas não dão muito certo e parece que a gente às vezes desanima. Esse sonho eu acho que não vai se concretizar. Irmão, submeta o seu sonho a Deus. Porque pode não ser nada contrário à Bíblia, mas talvez Deus não está preparando aquilo exatamente para você. Então submeta seu sonho a Deus em primeiro lugar. Porque senão você pode ficar sonhando coisas e não ser da vontade de Deus, e você no final fala, parece que Deus não se agradou de mim. Espera aí, irmão, vamos nos submeter nossa vontade a Deus. Primeiramente, porque a Bíblia diz que Ele responde-nos de acordo com a sua vontade. Senhor, é da tua vontade, amém. Não é, eu também não quero. Não perca o seu sonho de vista, porque quem não tem sonho, ou já morreu, ou então virou um vegetal, né? Será que você virou um vegetal? Perdeu o sonho, não sonha mais, não aspira nada, não tem uma meta na vida? Pastor, minha meta é honrar a Deus. Tá, tudo bem, mas isso é muito genérico. Por exemplo, você aspira a ganhar quantas almas para Jesus em 2013? Vamos falar 2012, que 2012 já está acabando, tá? 2013, você aspira a ganhar quantas almas para Jesus? Você sonha, você deseja ler a Bíblia toda em 2013? Vencer esse Golias na tua vida, vencer esse gigante, parece uma coisa absurda, mas não é. E é tão bom você poder falar, li a Bíblia toda. E no outro ano começar de novo. E cada ano da sua vida você cumprir esse alvo, esse objetivo de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhecer a palavra de Deus. Sonhos que glorifiquem a Deus. Não estou falando nada de absurdo. Nós temos que ter sonhos que estejam de acordo com a vontade dele. Porque se você tem planos iníquos, projetos iníquos, veja o que a Bíblia diz em Provérbios 6, 16 a 19, diz que tem 6 coisas que aborrece o Senhor, e a 7ª coisa a alma do Senhor abomina. Veja, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Olha os sonhos aí, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. É um texto muito conhecido, né? Mas eu queria chamar a sua atenção para essa parte, coração que trama projetos iníquos. Os seus sonhos são sonhos iníquos? Então cuidado, cuidado, porque Deus pode puxar a tua orelha, irmão. Faça sonhos que glorifiquem a Deus. Faça sonhos que exaltem o nome de Deus, porque Provérbios 16, versículo 1, diz, o coração do homem pode fazer planos. Não é pecado ter sonho, não é pecado fazer planos, mas lembre, a resposta certa vem dos lábios de Deus. A palavra diz que o Senhor nos prova e conhece os nossos pensamentos. Isso tem a ver também com atitudes e decisões. Os sonhos precedem as decisões. E quando a gente toma uma decisão, a gente parte para as atitudes. Não é assim que funciona? Pois bem, as nossas decisões revelam o que cremos. As nossas decisões revelam o que pensamos. Quais são as nossas convicções? Quais são as nossas opiniões? Irmãos, Deus conhece os nossos pensamentos, portanto, Ele conhece também os nossos planos, as nossas decisões e as nossas atitudes. O que você está planejando fazer, irmão? Deus conhece, Deus sabe. Muito cuidado nessa área, e muito cuidado nessa hora também, como diz o ditado, né? Muito cuidado nessa hora, porque você pode estar dentro da casa de Deus e tomando atitudes e decisões erradas. Deus conhece os nossos pensamentos, irmãos, então Ele sabe até isso a nosso respeito. E existem decisões que foram tomadas em pensamentos, mas que ainda não foram consumadas. Vou repetir. Existem decisões que já foram tomadas, pensamentos que já estão formados, mas isso ainda não foi consumado. Então, irmão, se você tiver um desses aí na sua lista, risca, corta do caderninho. Fala isso não. Porque esses são sonhos, esses são atitudes que não agradam a Deus, então eu não vou mais fazê-los. Tá certo? Amém, irmãos?
Então, irmãos, muito cuidado. Outras atitudes e decisões estão em curso. A gente está caminhando. Não tem nada contra Deus, então continue. O seu curso de faculdade, o seu trabalho, o seu emprego. Continue lutando por isso. Mas, amado, seja qual for o seu caso, não permita que as suas atitudes te afastem de Deus. Não permita que as suas atitudes te afastem de Deus. E mesmo que você tenha tomado atitudes que entristeceram a Deus, peça perdão para Deus e volte. Volte para os braços do Pai. Sabe, irmãos, existem certas coisas na nossa vida, na vida do povo de Deus, que Deus é tão misericordioso, que Ele vai deixando na misericórdia. Ele vai deixando dentro de uma situação de graça, de bondade e misericórdia. Mas não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Porque senão Ele pode pegar na nossa orelha assim e dar uma puxada, né? Eu lembro que a minha mãe, ela dava umas 2 ou 3 olhadas. Se a gente não fazia o que ela estava mandando, aí ela ia lá e pegava na orelha assim e puxava, né? E hoje eu agradeço a Deus pelos puxões de orelha que eu levei quando era criança. E muitos filhos estão hoje rebelando-se contra os pais, rebelando-se contra Deus, porque os pais não estão ensinando eles a tomar atitudes e decisões de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, lá no Salmo 66:10, a Bíblia fala que Deus nos acrisola como prata. Sabe o que isso significa, irmão? Para que nossas atitudes e decisões estejam dentro do propósito dele, muitas vezes ele tem que nos provar. Ele coloca a gente na prova. Não é o que o salmista falou aí? Senhor, prova-me e conhece meus pensamentos. Quando Deus coloca a gente numa prova, irmão, a gente tem que reavaliar então nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas decisões, nossas convicções. Tem alguma coisa que Deus está querendo mexer na vida da gente. Senhor, tu nos provaste, nos acrisolaste como se acrisola a prata. E lá em Gálatas 5:25 também, esse texto bem conhecido, né? Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, Davi era um homem que sabia muito bem o que era ter pensamentos e convicções e atitudes erradas. Quem conhece a história de Davi aí? Diga bem. Então uma boa parte conhece, né? Quem não conhece, leia lá 1 Samuel, irmão. E você vai ver um homem que é chamado de homem segundo o coração de Deus, mas que em muitos momentos tomou atitudes e decisões, fruto de pensamentos e convicções que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Deus perdoou Davi, irmãos, mas as consequências vieram, né? As consequências ficaram para sempre. Então, irmão, muito cuidado, porque Deus perdoa, é verdade, Deus é amor, é bondoso, é misericordioso, mas as consequências perdurarão, amados. Perdurarão. Então, se você está dentro daquele tempo que se chama misericórdia, com alguma atitude, alguma decisão errada, irmão, esse é o tempo de você consertar e voltar para o caminho do Senhor, porque a Bíblia diz ainda nesse salmo, nos 2 últimos versículos, que o salmista pede então para Deus: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus nos guia em seu caminho, irmãos. O salmista Davi pede que Deus o guiasse no caminho eterno, que Deus olhasse. Ele chega à conclusão, irmãos, que ele não tinha condições de fazer isso. Talvez ele próprio ali diante de Deus, orando, se derramando, chega a essa conclusão que ele tinha tanta coisa errada dentro dele, que ele não ia conseguir consertar sozinho. Então ele pede: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos falar isso para Deus, irmãos? Feche os seus olhos. Repete comigo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Davi finaliza o Salmo 139, amados, fazendo uma oração, um pedido sublime para Deus. Ele reconhece que ele não tem em si mesmo, então, essa capacidade. E ele pede: Senhor, me guia. Me guia pelo caminho eterno. Irmãos, quem é guiado por Deus? Quem é guiado por Deus? A Bíblia fala para nós quem é guiado por Deus. Veja, fala assim. Em João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Isso é ser guiado por Deus.
É ser guiado por Deus, amados. É ouvir a voz de Jesus. É saber que Jesus nos conhece e andar nos passos dele. Isso é ser guiado por Deus. João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Nesse caminho, onde o Senhor nos guia no caminho eterno, nós andamos com Jesus. E olha o que Deus faz na vida da gente. Primeiramente, Deus transforma nosso coração. Porque se Deus não transformar o nosso coração, nós não conseguimos seguir os passos de Cristo. Veja, irmãos, Deus muda o que está ali dentro da gente. Os que são chamados por Deus passam, então, por uma metamorfose. E você sabia que a palavra arrependimento, que a base da conversão, no grego é metanoia, que é a mesma raiz da palavra metamorfose? O que nós deduzimos, irmãos, que arrependimento é transformação. Arrepender-se e converter-se a Jesus é ter o seu coração mudado, transformado. E quando o coração muda, a vida muda. As atitudes mudam, os pensamentos mudam. Mas, meus irmãos, nesse processo de sermos guiados por Deus no seu caminho, Ele também cura o nosso coração. Por que Deus cura o nosso coração, irmãos? Porque Deus sabe que as nossas feridas, Ele sabe que as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas mágoas, as nossas experiências ruins, as nossas memórias amargas, tudo isso está dentro do nosso coração. E quando Ele entra no nosso coração, Ele começa a nos curar. Ele começa a passar o seu bálsamo, o seu óleo que cura as feridas da alma. E nós passamos a lidar com essas memórias, com essas emoções, de uma outra perspectiva. Não mais como culpados, não mais como aqueles que erraram, que fizeram um monte de coisa desagradável. Não, agora você é transformado e curado por Deus. Não mais como aqueles que estão sempre tristes porque têm sonhos que foram frustrados, tiveram decepções, mas eles passam a encarar a vida de um outro ponto de vista, do ponto de vista de Deus. Eles dizem: olha, eu posso ter essa frustração, é verdade, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor Jesus habita em mim. E por isso agora eu tenho novos sonhos, eu tenho novas perspectivas, eu tenho novas esperanças, porque eu sei que Ele está comigo. Amados, o salmista confiava em Deus e sabia que Deus conhecia o seu coração. Então, certamente, ele se referia também às suas próprias dores, às suas próprias marcas, às suas próprias feridas. Deus cura nosso coração quando nós andamos no seu caminho, quando nós seguimos seus passos, meus amados. Mas ainda, amados, Deus nos guia no caminho eterno. Isso é um contraste com o caminho terreno, é um contraste com o caminho passageiro. Quando a gente fixa nossos olhos só nesse caminho aqui da terra, a gente começa a ficar meio desanimado. Veja, por exemplo, quanta violência. E eu quero conclamar a igreja a orar pela polícia, irmãos. Nós somos daqueles que oram pela polícia. Irmãos, nós temos que orar por nossa polícia, porque se nós não orarmos, o que vai ser do nosso estado, o que vai ser do Brasil? Mas esse é o caminho do mundo. Dá medo de sair na rua, não dá? Você vai para o trabalho, vai para a escola e não sabe se vai voltar, porque se você estiver no ponto de ônibus ou no lugar errado, na hora errada, vier os bandidos lá, você pode tomar um tiro. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, irmãos, isso deixa a gente um tanto frustrado com a vida, né? Quando alguém perde um ente querido, isso não traz uma dor, um trauma para a alma? Sim, irmã? O irmão que perdeu sua filhinha recentemente, perdeu não, o Senhor transferiu ela para a glória. Mas naquele momento não é uma dor muito grande na alma da gente? Uma tristeza que leva tempo para sair? Então, irmãos, se nossos olhos estiverem fixos apenas aqui neste mundo, diz Paulo, se nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança, então, amados, está no caminho eterno, no caminho do céu. E é ali que nós fixamos os nossos olhos. Nós aprendemos, amados, que é muito melhor ser guiado por Deus nesse caminho eterno do que ser guiado pelo coração num caminho aqui mundano. Eu queria terminar a mensagem dessa noite falando de uma pessoa
que uma irmã em Cristo que enfrentou a dor da morte junto com seu esposo e uma mulher muito jovem, por sinal, que estava com câncer no pulmão e nos ossos. No Natal do ano passado, eles estavam no hospital, lá em Brasília, e ela já estava à beira da morte, não sabia, porque depois de alguns dias ela veio a falecer mesmo, o Senhor a tomou para si. Mas, antes que isso ocorresse, ela já estava sofrendo muito. Mas você vê essa mulher de Deus falando de Deus e glorificando a Deus, amados, entendendo que o Senhor nos guia pelo caminho eterno. Esse caminho aqui é passageiro, mas ele nos conduz para o caminho da glória. Então nós vamos terminar vendo esse vídeo, ok? E depois nós vamos orar. É um vídeo um pouquinho compridinho, está 10 minutos, mas vale a pena a gente assistir como uma forma de ilustrar o que a gente está falando aqui sobre o caminho eterno e sobre enfrentarmos essas adversidades da vida confiando na soberania do nosso Deus. Ela estava morrendo, irmãos. Estava morrendo. Mas estava lhe dando um bom testemunho, falando do amor de Deus, pregando e crendo que o caminho é eterno. Então, querido irmão, irmã, que quando a gente tiver que enfrentar também as nossas lutas, e elas virão, e talvez você esteja passando por uma grande luta hoje, que você lembre desse testemunho de uma pessoa que estava morrendo no leito de morte, glorificando a Deus. Que bonito, não é? Que história linda. É doloroso, é verdade, mas saber que um dia nós estaremos lá no céu juntos supera qualquer tristeza. Vamos guardar essas palavras. É impossível você ter estado com Jesus e continuar do mesmo jeito. É impossível. A sua vida muda. Vamos orar nesse momento? Queria que você fechasse os olhos, baixasse a sua cabeça. Vamos orar pelo Mauro, que deve estar sofrendo ainda. Agora vai fazer um ano que a esposa dele faleceu. Mas vamos orar também pelo nosso irmão ao lado. Às vezes alguém está passando por uma situação tão difícil como essa, semelhante a essa. E eu queria lembrar, querido irmão, irmã, que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, também na nossa vida, na nossa casa, na nossa existência. Por isso, vamos submeter a Ele hoje os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas convicções, e Ele nos guiará pelo caminho eterno. Ele vai nos transformar, Ele vai nos curar, Ele vai nos edificar, porque Ele é fiel. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, onde Davi expressa aquilo que está dentro do nosso coração. Nosso medo, a nossa inquietação. Ó Deus, porque muitas vezes o nosso ser interior está, ó Deus, distante do teu propósito. E Davi sabia muito bem disso porque ele próprio tinha suas lutas. Mas, Pai, ensina-nos a orar como Davi, pedindo, Senhor, Tu me sondas, Tu me provas, Tu me conheces. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E guia-nos, ó Pai, pelo caminho eterno. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.